As 3 últimas horas da crucificação de Jesus, meus irmãos. É o que nós estaremos estudando na aula de hoje. Aula passada, a gente estudou alguns conteúdos depois das 3 primeiras horas da crucificação. Então, referente à crucificação de Jesus, a última aula que tivemos foram as 3 primeiras horas. E agora nós vamos estar tratando sobre as 3 últimas horas. Meus irmãos, nós já iniciamos a aula de hoje fazendo o seguinte cálculo. Estudamos as 3 primeiras horas da crucificação, vamos estudar as 3 últimas horas da crucificação, então a gente já calcula que a crucificação teve quanto tempo? 6 horas, né? Então Jesus Cristo ficou pendurado na cruz 6 horas seguidas. A crucificação iniciou, como a gente pôde ver, lá em Marcos capítulo 15, o versículo 25, se iniciou às 9 horas da manhã, e aí de 9 a meio-dia foi uma etapa, que é a etapa que a gente estudou, a gente já viu o que aconteceu lá, e agora a gente vai estudar desde meio-dia às 3 da tarde. Na terceira hora do dia, que são as 9 horas da manhã, a crucificação iniciou, Jesus foi crucificado, foi pendurado na cruz, bateu meio-dia, a gente já estudou de meio-dia para 3 da tarde, meio-dia para frente, é o que nós vamos estar estudando agora, tá, meus irmãos? Então isso precisa ficar bem dividido para a gente, sobre o evento da crucificação. Mais uma vez, meus irmãos, a crucificação foi de 9 da manhã às 3 da tarde. 9 da manhã, meio-dia, uma etapa, já estudamos. Meio-dia, às 3 da tarde, outra etapa, vamos ver. Agora isso está escrito lá em Mateus 27, a partir do 45, Marcos, Lucas e também em João. Tem passagem nos 4 evangelhos. Vamos começar aqui por Mateus, meus irmãos. Ou melhor, vamos começar por Lucas, que é curtinha essa parte aqui, a gente já sai acompanhando a partir de Lucas. Diz bem assim, Lucas. Já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. Olha que interessante. Já era praticamente meio-dia, de repente escureceu tudo. Até 3 da tarde. O sol deixou de brilhar. As trevas cobriram toda a terra. O que é que Mateus e Marcos falam sobre isso? Que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Mesma coisa Marcos aqui. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Então a gente viu que a crucificação de Jesus. 9 da manhã aconteceu a crucificação de Jesus, houve todos aqueles fenômenos, as pessoas estavam passando ali por Jesus, fazendo escárnio de Jesus. Jesus já começou a falar algumas palavras na cruz. Tentaram antes da crucificação dar vinho com fel para ele, ele não tomou, já estudamos sobre isso. Tinha as mulheres lá com Jesus na cruz, já estudamos sobre quais eram as mulheres que estavam lá também. Quando de meio-dia, trevas sobre toda a terra. De repente escureceu tudo. Estranho, né? No meio da crucificação de Jesus. Meus irmãos, e aqui a gente já precisa dar um pouco de atenção. Essas trevas foram sobre toda a terra, tipo todo o planeta, ou sobre toda aquela terra da lei, a terra de Israel, terra da Judéia. E aí já fica a primeira pergunta, porque se foi todo o planeta Terra, aí está dizendo toda a Terra, né? Aí já fica uma incógnita. Outra coisa que a gente se pergunta é, será que isso foi um eclipse? Um eclipse solar pode ter sido mais local, né? Um eclipse solar não foi no planeta Terra inteiro. Ou será que não foi um eclipse? A gente trouxe aqui 2 comentários, meus irmãos, para a gente ler rapidamente. Esse aqui é o comentário de Moody, bem curto, no versículo 45 de Mateus, ele diz bem assim: Jesus foi colocado sobre a cruz às 9 horas. Hora terceira, que é a terceira hora do dia, de acordo com Marcos 15, 25, como a gente falou. Ok, já estudamos isso. 9 horas da manhã ele estava sendo colocado sobre a cruz. Depois de passadas 3 horas, de 9 a meio-dia, trevas sobrenaturais envolveram desde a hora sexta até a hora nona. Hora sexta, meus irmãos, é meio-dia. Inclusive, nós já gravamos um vídeo aqui no nosso canal explicando, viu? As horas, como eram calculadas as horas do dia deles. Se alguém tiver interesse, só dizer que a gente diz onde é que está o vídeo e passa um link para os senhores. Até a hora nona, ou seja, até as 3 da tarde. No meio-dia, às 15 horas, né? Às 3 da tarde. Ele disse bem assim: considerando que a Páscoa ocorria na lua cheia,
era o evento que acontecia deles, o calendário deles era lunar. Considerando que a Páscoa ocorria na lua cheia, essas trevas não poderiam ser devido ao eclipse solar. Então ele já trouxe aqui explicações astronômicas, né, dentro do campo da astronomia. Como era a lua cheia, é impossível ter um eclipse solar durante o período da lua cheia, segundo as explicações da astronomia. E ele disse que como a Páscoa ocorria na lua cheia, então essas trevas não tinham como ser um eclipse. Já trouxe informação importante para a gente. Foi claramente sobrenatural quanto ao momento preciso, embora Deus possa ter empregado um meio providencial para realizá-lo. É impossível determinar, aí aqui ele trata sobre esse quesito do possível eclipse, que ele diz que não podia ter sido devido a um eclipse solar, foi sobrenatural. E agora ele vai tratar sobre a extensão. Ele diz, é impossível determinar se toda a Terra restringe a uma área local, ou se devemos entender ao pé da letra global o planeta inteiro, né? Meus irmãos, então ele diz, olha, se toda a Terra, ele estava falando ali só daquele território, estava falando do planeta inteiro, é impossível determinar. E mude realmente geralmente mais sucinto, mais objetivo, acaba o comentário aí. Então ele diz que era impossível ter a parte do eclipse solar, isso aí já foi uma informação importante para a gente. Agora a questão da extensão das trevas na Terra, se foi só local ou na Terra inteira, ele deixou em aberto aí pra gente. Disse que era impossível de se determinar. Então vamos para mais um comentário, o último comentário de hoje. Champlin. Mateus 27:45, ele diz bem assim, meus irmãos. Deixa eu ver aqui a câmera, vamos abaixar aqui a câmera. Ele disse bem assim. Mateus emprega designações judaicas da passagem do tempo. As trevas tiveram início ao meio-dia e se prolongaram até as 15 horas. Ele diz designações judaicas porque ele diz da terceira hora do dia até a hora sexta, né? É como os judeus contavam. Mas ele traduziu aqui pra gente. Foi do meio-dia, me perdoe, meus irmãos. Ele está falando aqui da passagem do tempo das trevas, que foi do meio-dia às 15 horas. Então aqui é da hora sexta, as designações judaicas seriam da hora sexta a hora nona, tá? Aquilo que eu falei da terceira hora a hora sexta seria das 9 da manhã ao meio-dia, que foram as 3 primeiras horas da crucificação. Mas as designações judaicas que ele está dizendo aqui, que é do meio-dia às 15 horas às 3 da tarde, ou seja, da hora sexta à hora nona. A passagem de Marcos 15:25, que a gente acabou de ver, diz-nos que a crucificação começou na terceira hora, maneira judaica de aludir às 9 horas da manhã, então isso aqui já está carimbado pra gente. Esse quesito, meus irmãos. Aí tem uma questão aqui que Champlin traz, que tem uma discussão de que João 19:14, sobre o problema da harmonia em relação à hora, porque João 19:14, ele fala que Pilatos, naquela hora do julgamento, era meio-dia, quando Pilatos estava ali para julgar, era hora sexta, e hora sexta na Bíblia é meio-dia. Então como é que Pilatos estava iniciando o julgamento meio-dia, e antes disso, 9 da manhã, Jesus já estava sendo crucificado? Não faz sentido. Então tá meio que em choque isso aí. Então há um estudo sobre isso aí. Nós já fizemos esse estudo também muito interessante, e a conclusão do estudo é que provavelmente João utilizou o método romano de datação, é o método que a gente usa. Quando ele disse a sexta hora do dia, não era quando ele falou sexta hora, não era meio-dia, que era o sistema judeu, mas era a sexta hora do sistema romano, ou seja, realmente 6 da manhã. Um argumento que acaba encaixando, que quando João falou hora sexta, ele falou 6 da manhã. Inclusive, isso aí dá um bom artigo, porque o método de datação do Evangelho de João, que é diferente dos sinópticos, tudo indica que as horas que ele trata lá são as horas de acordo com o nosso sistema hoje, que é o sistema romano. Nós somos latinos, a nossa maneira de medir, inclusive de falar, é a maneira muito mais próxima dos romanos, que veio da linguagem latina, italiana, do que do aramaico, do hebraico, da língua dos nossos irmãos discípulos do Senhor Jesus. É interessante isso, né, meus irmãos? Enfim, isso aqui é uma discussão à parte que nós já fizemos, inclusive. Muito interessante. Ele segue dizendo bem assim, olha, o evangelho apócrifo de Pedro é um evangelho de Pedro que é pseudocanônico, que nós não admitimos. Ele é pseudocanônico, é um evangelho a mais. Diz bem assim, era meio-dia e as trevas se apossaram da Judéia inteira.
Ou seja, meus irmãos, esse evangelho era apócrifo, a gente não toma ele, o cânon protestante não tomou esse evangelho como fazendo parte do cânon, ou seja, dos livros que têm a inspiração divina, ele foi colocado de lado, mas não deixa de ser uma fonte histórica, e essa fonte histórica ele disse bem assim, era meio-dia e as trevas se apossaram da Judéia inteira. Judéia inteira. Tá vendo aqui, né, gente? Olha, vamos ver o que aquele Champlin vai dizer. Ele já deu uma deixa, já, da Judéia inteira, diferente de deixar do planeta inteiro. Olha o que Champlin vai falar agora. Por conseguinte, poderíamos compreender que toda a Terra se refere a um fenômeno local e não ao mundo inteiro. O trecho de Lucas 23:45 pode indicar um eclipse do Sol, mas não é necessário que se compreenda o versículo desse modo. Olha o que ele segue. Sabemos que um eclipse era algo astronomicamente impossível durante a lua cheia no período da Páscoa. E, além disso, nenhum eclipse ter-se-ia prolongado por 3 horas. Então, ele trouxe informações muito importantes aqui, começando por essa daqui de cima. Ele disse que toda a Terra se refere a um fenômeno local e não ao mundo inteiro. Então, Champlin já foi mais completo aqui do que Moody, né? Moody disse que era impossível determinar se toda a Terra se restringe a uma área local, se devemos entender ao pé da letra global. O Moody tem a vantagem de ser bem sucinto, bem objetivo, mas nessa hora, a gente viu na aula passada que a gente gravou, que Moody ele trouxe uma frase mais objetiva do que Champlin, do que Hendrickson, e pareceu ser mais certeira do que as explicações mais completas de Hendrickson e de Champlin, né? Aqui a gente já está vendo diferente. A gente já está vendo que o fato dele ter sido sucinto talvez foi mais resumido e não trouxe a informação precisa como essa que Champlin pôde trazer para a gente. Ele disse que toda a Terra se referia a um fenômeno local e não ao mundo inteiro, se aproveitando dessa parte do Evangelho Apócrifo de Pedro, que diz Judéia inteira, né? Muito interessante essa informação para a gente, muito rica, que a gente já pega essa informação que provavelmente ele se referiu a só aquela região, não a Terra inteira, segundo Champlin. Sabemos que o eclipse era algo astronomicamente impossível durante a lua cheia, então ele já disse que isso aqui provavelmente não era um eclipse, porque era impossível ter na lua cheia e também porque durou 3 horas. E ele disse que o eclipse não dava para ter se prolongado durante 3 horas. Já tira aqui de que não foi um eclipse, tanto pela explicação de Moody, quanto aqui pela explicação de Champlin. Olha como ele fecha isso aqui, meus irmãos. Ele diz assim: os evangelistas, sem a menor dúvida, estavam pensando em um grande milagre. É o que ele quer dizer, né? É a parte mais importante aqui pra gente. Os evangelistas estavam pensando em alguma coisa que fosse um grande milagre diferente de um eclipse solar. Ele segue com outras explicações, mas isso aqui já não fica mais do nosso interesse dentro desse nosso conteúdo. Quem desejar depois pode se aprofundar. Mas a gente já retorna para cá, meus irmãos, para essa passagem que houve trevas desde do meio-dia até as 3 horas da tarde, provavelmente naquela região local, não necessariamente em todo o planeta Terra, pelo comentário de Champlin que a gente pôde ver, e que essas trevas foram algo sobrenatural. Um eclipse solar não era algo, segundo os comentaristas que a gente viu, não era algo possível, por ser lua cheia na Páscoa. Visto essa passagem interessante para a gente tem que dar sequência aqui, meus irmãos, a partir de Mateus 27:46 e Marcos 15:34, que são a mesma coisa praticamente. Diz bem assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Aqui diz a mesma coisa, né? Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mesma coisa, isso está escrito lá em Salmo 22 primeiro. Nessa versão aqui desse livro, meus irmãos, que é a versão NVI, ele está trazendo Mateus e Marcos falando Eloi, lama sabachthani. Mas quando a gente vai para versões mais próximas dos originais, a gente vê que Mateus falou Eli, Eli. E aí já fica a dúvida, né? Deus realmente abandonou Jesus na cruz ou não abandonou? E outra, era Eli ou era Eloi? Qual a diferença entre eles? E aí a gente fez a aula passada exclusivamente para isso. A nossa aula passada foi para tratar sobre essa questão do abandono. Então, se os senhores estão aqui, eu suponho que os senhores acabaram de vir da aula passada, que a gente tratou sobre isso, tá, meus irmãos? A gente viu o ponto de vista nos comentários bíblicos se Deus abandonou ou não Jesus.
E viu a diferença entre Eli, que foi a parte hebraica, para Eloi, que foi a parte aramaica do brado de Jesus. De qualquer forma, Jesus sentiu sim o desamparo sobre a cruz. Essa frase daqui, meus irmãos, Eli, lama sabachthani, a gente sabe que foi uma das frases de Jesus na cruz. Na verdade, a única frase que Mateus e Marcos citam, de todas as 7 frases de Jesus na cruz, é a única que eles citam. Essa aqui foi a 4ª frase, e a gente também fez um vídeo especial só sobre as 7 frases de Jesus na cruz. A gente acredita que os senhores já viram esse vídeo, tá, meus irmãos? Se não assistiram, comenta aqui, que depois a gente traz o link, mas a gente está partindo do pressuposto que os senhores já assistiram esse vídeo, foi antes dessa aula que a gente está aqui. Então essa aqui foi a 4ª frase de Jesus na cruz, a única frase citada por Mateus e Marcos, e os dois citam ao mesmo tempo. Muito semelhantes, né? Mateus e Marcos. Aí depois segue o 47 de Mateus. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. A gente já estudou isso na aula passada, porque ele falou, em Mateus diz, Eli, Eli. E Elias em hebraico é Elia, Elia, Elia. Então Eli, Eli, Elia, Elia. Eles imaginavam que estava chamando Elias. Marcos diz a mesma coisa aqui. Seguindo sequência, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu-a em vinagre, colocou a ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Vamos ver isso aqui como é que está em Marcos e como é que está em João, que João também trata sobre isso, para a gente tratar a respeito, meus irmãos. Um deles correu, embebedeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a para beber, para Jesus beber. E disse, deixe-no, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. E em João diz bem assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Jesus falou isso aqui porque ele falou de acordo com um salmo, que é o Salmo 69. Salmo 69, versículo 21, salvo engano, meus irmãos. O salmo, geralmente essas palavras de Jesus na cruz, elas vieram de salmos. Então ele disse bem assim, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Meus irmãos, vamos tratar agora sobre essas passagens aqui. Vamos para João, que é o mais completo. João diz bem assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Ele cumpriu a escritura porque ele falou que estava escrito em Salmo. Quando Jesus falou, tenho sede, aí disse que tinha ali uma vasilha cheia de vinagre, então eles embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. A gente já teve mais uma aula exclusiva só sobre isso. Foi vinho com fel ou foi vinagre? E afinal de contas, Jesus bebeu? Não, já tratamos uma aula sobre isso. A gente viu que no começo da crucificação, antes de Jesus ser crucificado, tentaram dar vinho com fel para ele, como uma espécie de efeito narcótico. Os soldados utilizavam isso quando eles estavam feridos. Talvez até mesmo as mulheres, com um ato de piedade, tentaram levar para Jesus vinho com fel, para que ele bebesse com efeito narcótico. Ia ficar como se fosse, de certa forma, drogado. Ia mexer no sistema nervoso dele para ele sentir menos dor, mas Jesus rejeitou. Ele precisava estar consciente para falar as palavras que ele falou na cruz, e ele também queria sofrer por completo o que ele precisava passar por nós. A gente já estudou isso em aula específica, viu os comentários a respeito. E agora a gente está no segundo momento. Isso aqui já é no final. Jesus disse bem assim, tenho sede. Quando Jesus disse tenho sede, ele disse que alguns pegaram alguma coisa, colocaram uma esponja nisso e levaram nos lábios de Jesus. João disse que é um caniço de sopo. Caniço de sopo é um tipo de planta que não tem um caule grande como se fosse uma vara. Então há uma discussão sobre isso aqui, meus irmãos. Alguns estranham quando João fala caniço de sopo, porque é uma planta pequena. Uma planta pequena. Imagine, eu vou utilizar um exagero aqui agora, tá? Não é um pé de feijão, mas eu vou utilizar um exagero. Imagina pegar um pé de feijão, que não é maior que isso, claro, mas é assim,
E o soldado pegou o pé de feijão, colocou a esponja no pé de feijão e levou o pé de feijão até a boca de Jesus. A gente vai dizer, como assim um pé de feijão? Ele é uma planta pequena, uma planta rala. Então, caniço de sopa era uma planta maior, naturalmente, mas mesmo assim era uma planta que ela não tinha como característica um caule forte o suficiente para isso. Então, há uma discussão sobre isso. A gente já tratou parte dessa discussão em aula específica, não vamos tratar sobre isso agora. Vale a pena a gente saber apenas que existe discussão a respeito desse assunto, tá? Mas Mateus e Marcos dizem assim, que ele colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Aí faz mais sentido. Quem? Um deles correu em busca de uma esponja em beber em vinagre. Aqui também diz um deles correu em beber de uma esponja em vinagre. Mas João disse bem assim, então embeberam esponja nela. João diz no plural aí, né? Mais de um. E ainda disse aqui, colocaram a esponja. O que é que isso quer dizer pra gente? Uma curiosidade interessante aqui. Provavelmente foi um soldado que fez isso, mas a mando de outro. Lembra que tinha um centurião ali? O centurião-chefe pode ter chegado pro soldado e ter dito. Quando ele ouviu, o soldado não ia fazer, não ia tomar nenhuma atitude sem ordem, sem a voz de comando. Então o oficial que estava ali, o centurião, olhou, ouviu, deu a ordem de comando para o soldado. A gente já viu isso nos comentários também, na aula anterior. Estou repetindo o que a gente já estudou. E disse: aí o soldado foi lá e colocou na esponja, colocou para Jesus beber, sob, cumprindo voz de comando. Então, por isso que João fala que colocaram, fala em embeberam. Então, é uma das explicações prováveis para isso, conforme a gente já estudou. Tá, meus irmãos? Outro detalhe importante sobre essa passagem aqui é que aqui está dizendo assim: os outros disseram, deixem-no, vamos ver se Elias vem salvá-lo, porque pensaram que ele estava chamando por Elias. Mas Marcos disse bem assim, e disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí, como se o próprio soldado tivesse dito isso, né? Deixem-no, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Aí a gente pode fazer um estudo mais aprofundado para ver quem disse, o que a gente não vai gastar tempo nessa passagem nossa sobre isso, mas de qualquer forma eu achei interessante chamar a atenção disso para os senhores. Marcos dá a entender que foi o próprio soldado que disse, enquanto Mateus deixa mais claro que as outras pessoas que falaram para o soldado, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Não se mete com isso não se mete com isso não, deixa ele sofrer aí. Crueldade, meus irmãos. A gente já viu na aula passada que mesmo Jesus pendurado na cruz, sofrendo, as pessoas passavam com sarcasmo, com desdém, coração de pedra. Ninguém tinha piedade não. Meus irmãos, estamos chegando ao fim dessa sessão. Vamos finalizar essa sessão aqui na parte 50. Mateus 27 que diz, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, morreu, né? E aqui diz, mas Jesus com alto brado, em Marcos, expirou. Em Lucas diz assim, Jesus bradou em alta voz, Pai, olha, Jesus traz a frase, meus irmãos, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Tendo dito isso, expirou. E João fala aqui, tendo provado do vinagre, ou seja, Jesus bebeu do vinagre, ele não bebeu do vinho com fel, mas ele bebeu do vinagre, como a gente já estudou. Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Detalhe, a gente vê que são frases diferentes aqui, né? João está falando uma, Lucas está falando outra. A gente já estudou a ordem das frases. Aqui dessa sessão, a quarta frase que Jesus falou foi essa aqui que está em Mateus e Marcos. Eli, lema sabachthani, aqui meus irmãos, aqui no 46. Eli, lema sabachthani, foi a quarta. Depois Jesus disse, tenho sede, foi a quinta, em João. Depois ele falou aqui, está consumado, provavelmente foi a sexta frase, pelo que nós estudamos, está consumado. E aqui ele está dizendo que curvou a cabeça e entregou o Espírito, mas Lucas ainda fala que ele bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, tendo dito isso, expirou, que é esse alto brado que Marcos fala aqui. Com alto brado expirou, bradado novamente em alta voz, entregou o Espírito. Então foi esse brado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E aqui a gente fecha essa sessão, meus irmãos, que são as 3 últimas horas da crucificação do nosso Senhor Jesus, vendo que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Estamos tratando sobre a morte de Cristo. Então ele foi crucificado 6 horas depois.
esse momento agoniante, agonizante, de extrema dor física e emocional, sentimento de solidão, de vergonha, de escárnio, quanto sofrimento, né? E às vezes eu fico murmurando de poucas coisas que eu sou submetido nessa vida, sendo que eu digo que sou seguidor de Jesus. Acontece pouca coisa, eu fico murmurando porque eu saí da minha zona de conforto. Enquanto Jesus fez o que fez por mim, desde o jardim de Getsemane, estava angustiado, suando gotas de sangue, de angústia. Passou pelo que passou. E aqui a gente vê nessa sessão, meus irmãos, 165, que nós fechamos sobre a morte do nosso Senhor, para que nas próximas sessões a gente estude sobre o sepultamento de Jesus, tanto os testemunhos que estavam na cruz, a gente vai ver o que foi que houve na hora da morte de Jesus, vai ver sobre o sepultamento dele, como foi que aconteceu, Nicodemo, José de Arimateia, onde é que eles colocaram. Jesus foi sepultado, fechou a pedra, e o que é que os homens ainda estavam querendo disso também. Os encargos religiosos, a gente já estudou sobre encargos e partidos religiosos, foram conversar com o governador Pilatos, a gente vai ver esses detalhes nas próximas aulas, até o momento em que a gente vai estudar depois sobre a ressurreição do nosso Senhor. A partir do momento que a gente entrar na ressurreição de Cristo, a gente entra em uma nova e última etapa do nosso estudo, que é a etapa da ressurreição de Jesus e suas aparições após ressuscitados. Após ressuscitado, vamos estudar as 10 aparições de Jesus. Após ressuscitado até a sua última aparição, em que ele sobe aos céus, a sua ascensão aos céus. Ele ascende, ele sobe aos céus. Os discípulos ficam vendo, aparecem 2 anjos e diz: homens galileus, o que é que vocês estão olhando? Aí já segue a sequência em Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Então nós encerramos essa aula por aqui. Até a próxima aula, nosso Senhor Jesus assim nos permita.